Olá, juventude! Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Eu me chamo Vinícius, como vocês me conhecem já. E hoje com dois rostinhos novos aqui, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É isso aí. E como é seu nome? Kleber. Meu, Andriele. Isso, e eles vieram nos visitar. Hoje com uma programação um pouquinho diferente. Nós não vamos falar do Sunset, que ocorre todos os sábados às 4 da tarde. Esperamos vocês. Hoje, dessa vez, nós vamos falar sobre a vigília que nós tivemos esse final de semana, do dia 25 para o dia 26, também aqui na sede de São Paulo, com o nosso pastor, com o tema Turn the World Upside Down. Sim, é difícil, sim, a gente não consegue falar, e sim, vai ficar muito bom todas as vezes que você for ouvir, vai sair uma voz diferente. E, bom, a gente fez um resuminho para você dar uma olhadinha e, bom, vamos lá. Aquilo que nós vamos fazer lá fora, prepare o teu coração. O que nos move É a hora do avivamento. Deus está dizendo, o que eu tenho para essa geração é agora, só para aqueles que se despertaram, para aqueles que acordaram, porque a visão eu dei, a verdade eu falei, agora depende de você, depende da verdade que você carrega, da visão que você tem em Deus. O Ibirapuera vai ser nosso. Vamos trazer o Don't Stop de volta a São Paulo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, virar o mundo de cabeça pra baixo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Alguém recebeu uma cura durante a oração e o louvor? Ansiedade, e agora tá. Glória a Deus. Enxaqueca muito forte. A irmã estava com andador e agora está andando sem andador. A coluna estava doendo e ansiedade passou. Angústia passou. Desânimo, ansiedade, depressão e agora está leve. Glória a Deus. 17. Quem mais? Não conseguia andar sem andador? Sem a bengala não? Mostra como é que Jesus faz a coisa aí. Olha aí, ó. Sem andador não ia. Começou a obra e vai terminar em nome de Jesus. É só o começo. Você tem a convicção e aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Tem essa convicção no teu coração? é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai Então eu te batizo, filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu nome é Jesus. O leão rugiu, quem não temerá? O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele prometeu nos livrar dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Que tá me vendo? Dia 15 de novembro. São Paulo te espera. E nós também! E bom, como vocês puderam ver, se de repente vocês quiserem ver uma parte específica, quiser rever a mensagem completa do pastor Alan, também teve a mensagem do nosso pastor do Paraná, o Daniel Zoccoloto. Um abraço, Daniel Zoccoloto, todo o pessoal daí do Paraná, de Curitiba.
Aqui em cima vai aparecer um cardzinho e aí você pode dar uma olhada. Teve toda a vigília gravada no nosso YouTube. Você pode dar uma olhadinha lá se quiser rever alguma coisa, quiser rever de repente o passo de dança, a mensagem, o momento da oração, tudo você pode acompanhar lá. E bom, vamos começar já falando um pouquinho de vocês mesmos, se apresentar, de onde vocês são, a igreja de vocês, falar um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo lá no Rio Grande do Sul, o motivo que vocês vieram aqui, que eu fiquei sabendo que foi um motivo um pouquinho diferente do habitual. E conta um pouquinho pro pessoal, se apresenta para eles conhecerem vocês um pouquinho. Então, a gente veio de muito longe, lá da terra do leite quente, do Bar, do Capaz, e a gente não faz parte da sede do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre. A gente é líder de igreja local, né, Canoas Guajuviras, que hoje são os pastores Eloá e Pastor Vilimar. Isso. Um beijão para eles. E acho que tu pode falar um pouquinho mais, né, sobre a questão ali dos jovens na nossa igreja, todo o movimento, né? Uhum. Hoje o nosso movimento, né, a gente está ali no Canoas Guajuviras, a gente cuida ali dos jovens, né? Mas a gente também está auxiliando ali o nosso líder, beijo, Pastor Daniel, diariamente ali na sede, né? A gente tem um movimento ali trabalhando com jovens, cuidando deles, ensinando a palavra com amor, dedicação, né? E sempre que qualquer um de vocês precisarem aí de Canoas Guajuviras, vamos estar sempre à disposição. É isso aí. E falando nisso, é um pouquinho diferente também, né? Vocês congregam na igreja local e vocês vão para a sede ajudar o pastor lá com a juventude. Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem com a juventude mesmo lá? Chegam a ser ministério, de repente ajuda o pastor em coisas administrativas? A diferençazinha, como que funciona? A gente ajuda mais o pastor assim, nos retiros, né? Na parte mais administrativa ali, né? Mais off ali, na parte do retiro que a gente tem. E na sede tem todo o terceiro sábado. Todo terceiro sábado sunset. Tem o nosso Sunset, ele é do Sul. Algumas datas específicas a gente tem vigílias também. Também tem as vigílias, sim, tem as vigílias. E daí a gente vai para a sede para auxiliar ali na questão de oração, quando um jovem pede ajuda, quando um atendimento, algo do tipo, porque é uma concentração maior de jovens, né, que acaba acontecendo mais lá. Então a gente dá esse apoio para a sede ali pro pastor Daniel, né, junto com os outros demais líderes também, que são de igreja local. Ah, bacana. E o Sunset de vocês, uma vez por mês, aí como vocês fazem? Junto à cidade, a região metropolitana, o estado inteiro? Como funciona? No Sunset a gente junta a região metropolitana de Porto Alegre, né? E às vezes convidamos algumas outras regiões para estar participando com a gente. Depende muito. Cada mês é uma região diferente. Ah, tá, entendi. Então todos os meses não são as mesmas pessoas. Não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. Tem a região metropolitana, né, que ali o pessoal da região de Porto Alegre é convidado, né, a gente vai, já é do nosso calendário, mas aí tem as outras regiões, né, seriam as outras regionais, que também são convidadas também para ir para esse encontro na sede, justamente pela questão da união com os irmãos, né? Para não ficar só a região ali centralizada, mas sim de outras regionais, todo mundo junto, unido. Hoje temos 12 regiões no Rio Grande do Sul. 12 regiões lá? 12. Isso. Ah, bacana, um estado bem grande, então. É grande. Ah, legal. E dessa diferença, acredito que desse intercâmbio, uma vez eu estava conversando com uma irmã de lá, e vocês têm bastante esse intercâmbio. Ao mesmo tempo que tem intercâmbio de informações, vocês também fazem um trabalho bem... o mesmo, né, praticamente, com o estado, né? Eu lembro que vocês também têm o Domingo do Jovem Obreiro, né? Uma coisa assim. Como é que funciona isso? O Domingo do Jovem Obreiro... É um pouco diferente, né? Cada igreja tem a sua forma de organização. Tem na igreja local e também tem na sede. Também daí as outras regiões também vai na sede, que é o último domingo do... O último domingo do mês. Isso. Aí todos os meses tem. Todos os meses tem na sede. Das nações. Isso, a gente faz a oração das nações. Os momentos de oração lá com jovens. Ah, legal, legal. E na verdade o jovem faz o papel do obreiro na igreja, né? Justamente para ele começar a entender mais da obra, né? A questão do temor, da responsabilidade, né? Que não é simplesmente só ajudar, e sim faz a diferença também, né? Questão espiritual e tudo mais. Ah, legal, legal. E aí, com essa questão do jovem obreiro, quais são os frutos assim que vocês têm lá? O pessoal engaja, o pessoal serve junto, a igreja em si também, os próprios obreiros
obreiros também abraçam? Como que funciona esse dia? O pessoal é bem unido lá nessa questão dos jovens. Os obreiros também ajudam, porque quem é obreiro, né, pelo menos na nossa igreja, acontece assim, quem é obreiro é o dia da folga. É os jovens que trabalham no lugar deles. Entendi. Então o pessoal vem, senta, ouve o culto e vocês que fazem tudo é o dia lá. deles Exatamente, buscarem. a gente cuida deles lá. E daí é o dia deles entenderem o que é ser um obreiro do Senhor, entender a obra do Senhor. E eles gostam muito, eles saem de lá alegres, sorrindo. Aí tem aquele momento de louvor que o pastor chama todo mundo pra frente, eles vão lá e pulam, se alegram na presença de Deus. Legal. E o pessoal, eles conseguem desenvolver legal com maquininha, ou de repente os atrapalha no culto, cai ali, derruba, levanta. Como é que funciona? Tem essa questão também lá? Porque eu imagino que com os jovens, assim, principalmente os que estão começando, fica um pouquinho nervoso lá na frente, aí erra alguma coisinha, o pessoal... Pastor também, que a gente deve ter bastante paciência com essa questão, né? Porque eu lembro que também quando eu comecei, eu fui servir Santa Ceia, e aí eu mesmo pegava o pão e eu mesmo entregava. Aí o pastor lá de cima, irmão, não é assim, aqui a gente faz diferente, com bastante paciência. Tem essa questão lá também. Eles acabam ficando um pouco nervosos, né? Até no momento de ir pra frente. Aí daqui a pouco eles se esquecem que estão ali na frente, né? O povo também olha pra eles com uma cara tipo, um jovem, tá trabalhando pro Senhor. E aí ele se sente pertencente àquele local. Isso. E aí eles ficam tranquilos. Legal. A pastora, No início pastor dá também. aquele nervosismo, né? Porque eles ficam meio tímidos assim. Mas quando o povo vai chegando e vê que é o jovem, já chega, já abraça e tudo, eles já vão se soltando e tudo mais. E daí tem um momento que eles não querem mais ir embora da igreja. Entendi. Eu quero ficar aqui. Quero é meu morar lugar. aqui. Encontrei Muito minha legal. morada. Muito bom. E aí, já tem bastante tempo que vocês fazem isso? Ou foi algo mais recente? Como é que foi a implantação disso também? Imagino que até conversar com todos os pastores, todos os líderes, também até implantar isso na igreja. Como é que foi? Vocês estavam lá, de repente? Não. Não, a gente não estava presente nesse momento. Né? Quando chegaram, já tinha sido implantado. Já tinha sido implantado. Já tinha, justamente para fazer o jovem entender melhor a questão da obra, da responsabilidade, porque às vezes alguns não têm esse entendimento, né? O que é ser um obreiro? Né? O que é, que nem muitas das vezes acabam que eles entendem que é só colocar um terno, uma roupa e tá ali para ajudar. Mas por trás, espiritualmente, tem todo um peso espiritual, uma responsabilidade, né? Porque tu tá servindo a Deus, tu não tá servindo o homem, né? E às vezes tem alguns que acabam não compreendendo, e a gente faz justamente, como se fosse um discipulado, a gente chega mais cedo na igreja, a gente se apresenta pra Deus, a gente tem o nosso momento de oração ali, entregando tudo, e depois a gente só explica, faz isso, faz aquilo, tem o pessoal da mídia lá também que tira foto desses momentos pra fazer divulgação na página e tudo mais, né? Então todo mundo acaba se envolvendo, até os irmãos gostam de aparecer, interagir e tudo mais, né? Legal. Então é um dia que realmente a juventude acaba se tornando mais ativa também, né? Todo mundo tá trabalhando, o pessoal imagino que da mídia também deva ter bastante jovens também, então acaba que é o dia que todo mundo da juventude tá fazendo tudo na igreja, né? Desde o culto, da mídia. Legal, bacana. Então, de repente, você aí que tá do chamado do Senhor, de fazer a obra também, é só um começo, sabe? Como a gente falou, errar é normal, ficar nervoso também é normal, sabe? Mas o importante é o começo. E agora vamos falar um pouquinho da vigília, um pouquinho de diferença. Aí, como a gente comentou, qual foi o motivo, né? Foi um pouquinho diferente de vocês terem vindo. Como é que foi isso, essa questão? Como a gente trabalha com a juventude, Deus despertou no nosso coração de vir para cá com o objetivo de aprender. A gente está levando uma grande bagagem lá para o Rio Grande do Sul, de aprendizado. Gostamos muito do pessoal daqui, o pessoal é muito unido, assim, né? O pessoal te recebe de uma maneira totalmente diferente, um carinho, né? Até você que tá assistindo, você que tá sozinho, né? Você que não encontra uma ajuda, daqui o pessoal vai ajudar vocês, hein? Pode ter certeza, vai receber vocês bem em nome de Jesus. Da mesma maneira que receberam a gente, né? Sim. A gente se sentiu em casa aqui. A gente não tá quer mais distante, embora. mas estamos em casa. A gente quer morar aqui também. Pastor Daniel, quando o senhor ver esse vídeo aí, eles não vão estar, já tá aí o motivo, tá bom? Provavelmente até lá o número já vai ter sido trocado também, por isso que as mensagens não chegam, mas tamo juntos, hein, Pastor Daniel? Qualquer coisa, manda mensagem pastoral lá que vai saber. Muito legal. E aí, como a gente estava conversando, né, a respeito do intercâmbio de informações que vocês têm, né, entre as regionais, mas também quando vocês vieram para cá, desse intercâmbio também teve agregou um pouco mais de informações lá. Muito. É aquela coisa, a gente tá no mesmo país, mas parece que é um outro país quando a gente vem para cá, porque é uma visão, é um entendimento, que muitas das vezes são coisas simples e a gente tipo, nossa,
poderia acontecer isso lá. É uma coisa, tipo, que às vezes a gente não tem essa visão lá, porque a gente tá sempre na correria do dia a dia, né, e tudo mais. E às vezes, vindo pra cá, é um despertar diferente, né? E até mesmo o acolhimento de vocês, né? A gente para e fica pensando, será que às vezes a gente não tem que ser exatamente assim, receber, mas até mesmo o irmão, não digo só o jovem, né? Mas às vezes o irmão, a gente tem que pegar e receber, a gente olha esse acolhimento assim de vocês aqui, nossa, e vocês são uma referência pra nós, né? E é aquela coisa, a gente não quer mais sair daqui. Justamente por esse amor, né, de Cristo que vocês levam, né? Não é só aquela questão da recepção do irmão, mas a gente consegue sentir o amor, né, que vocês transmitem, né, o amor de Cristo através da vida de vocês, nas atitudes. Amém, amém. Isso é uma coisa que a gente também trabalhou bastante aqui, foi algo que a gente também foi construindo, sabe? Nem sempre foi assim, e assim como é a obra do Senhor, né? Tudo tem um começo, como a palavra mesmo fala, o fim das coisas é melhor do que o começo. E aqui em São Paulo teve uns anos, e até hoje diminuiu um pouquinho, mas a gente sempre teve a leitura do livro Enraizados. Sabe, você vai conversar com algum jovem, tá lendo o quê? Tá lendo Enraizados. E aí tem uma época que tava, sei lá, 20 pessoas lendo esse livro. E tem uma partezinha desse livro que o autor, ele fala assim, inclusive é um livro bem interessante, se você não leu, vale a leitura. E que o livro, ele fala assim que o autor, ele falava a respeito de, justamente da obra, de melhorar a obra. E ele falava assim que a gente tem que ter o nosso jeito, mas é importante a gente também ter essa informação, essa troca de cultura com pessoas que são desenvolvidas em determinado ponto. E aí a gente aprender com essas pessoas e a gente trazer pra gente, a gente se formando, né? E aí ele contou casos de um homem que ele tinha na igreja dele, de certos pontos, na igreja dele, ele tinha áreas na igreja dele que eram bem desenvolvidas e ali as pessoas eram acolhidas, um exemplo nosso, né? E ali ele aprendeu com essas pessoas a respeito, por exemplo, do acolhimento, e ele trouxe para a igreja dele. Em outra igreja, em outra pessoa, ele aprendeu que eles tratavam certa área da igreja de determinada forma que era muito bom. E ele trouxe para ele, e assim ele foi se formando, né? E assim ele, como que eu posso dizer? Ele foi agregando o que era bom, o que era melhor do outro, ele foi agregando, foi trazendo para ele, foi aprendendo assim como vocês estão fazendo, né? E eu lembrei dessa passagem desse vídeo, ele falou a respeito da formação da igreja dele, a respeito do chamado. Esse livro ele fala bastante a respeito de chamado, ele falava do chamado dele, que cada pessoa que ele aprendia um pouquinho, ele trazia para ele, assim ele era formado. Ele era formado do melhor de cada pontinho de cada pessoa, né? E é bem interessante isso, de repente vale a leitura sim, a gente está falando sobre isso, acredito que se você tiver a oportunidade vai valer bastante a pena. E dessas mudanças, né, quais foram as diferenças assim que vocês têm lá e que tem aqui, e que você fala, nossa, é o mesmo país, mas é muito diferente, qual foi as coisas mais distantes assim que vocês viram, a forma de repente uma abordagem, a forma como desenvolve o culto, qual foi a diferença assim? Acho que uma das primeiras diferenças que a gente viu assim em relação é que a nossa cultura gaúcha, né? O pessoal é um pouquinho mais fechado. Assim. Aqui já o paulista é totalmente aberto, né? É uma energia, assim, tipo... sabe? Que tu olha, tipo, nossa! Claro, o gaúcho tem essa maneira de receber. É um povo também que acolhe bastante, né? Sim. Mas aqui a gente notou um pouquinho de diferença aí. O pessoal é mais alegre, o pessoal vem e te abraça. Mais Né? agitado. Lá o pessoal já é mais, tipo... A paz do Senhor, irmão. Uma coisa, tipo... Ó. Sem muita aproximação. E aqui é justamente por isso que eu trouxe a questão do amor. Vocês chegam, vocês abraçam, tá tudo bem, conhece a cidade. E é isso, bem como tu tinha falado. A gente ter... Nossa, isso pra nós foi uma referência. Tipo, a gente fala, nossa, a gente pode levar isso pra lá também, porque é a palavra que diz, o amor constrange, né? Então, levar isso pra lá, não que não tenha, mas são pequenos detalhes que talvez no dia a dia a gente não veja, mas faz toda a diferença pra uma pessoa. Entender que Jesus não tem um script pronto. Não tem. Né? Não é apenas a paz do Senhor, porque tu vai lidar com todo tipo de pessoa, né? Sim. Então, que nem o apóstolo Paulo diz, me fiz de louco para ganhar os loucos. A gente tem que ser um pouco louco. Então vai ter pessoas que tu não vai ganhar sendo crentão. A paz do Senhor, né? Deus te abençoe, meu filho. Não. Vai ser naquela maneira descontraída, né? Mostrando o amor de Jesus. E mostrar o amor de Jesus é muitas vezes não ser o que tem dentro da igreja. Né?
Paz do Senhor, Deus te abençoe. É ser totalmente diferente. Tu vai falar a mesma língua que aquela pessoa fala, mas tu vai mostrar o amor que tem de Jesus dentro de ti. Amém, legal. Essa passagem, né, que o apóstolo Paulo ele fala, é algo assim que ele fala, se for ver, né, o entendimento assim, ele fala mais a respeito de adaptação, né? Às vezes, como o irmão falou, às vezes na igreja a gente quer ser muito, tipo, normal, como o pastor já me fala, é a cultura da igreja, a gente dá a mão, o homem, a mulher, conversa aqui da paz do Senhor, e a nossa cultura dentro da igreja, como a gente trata os nossos irmãos, até de repente na rua mesmo, vê o irmão na igreja, a gente cumprimenta, e quando o apóstolo Paulo ele fala essa passagem, a gente pode ver a capacidade de adaptação, né? Porque às vezes a gente quer trabalhar com uma forma, com qualquer coisa da vida, né? A gente quer trabalhar daquela forma, a gente acha que é ali. E a gente não permite essa capacidade de adaptação, de se adaptar à realidade, se adaptar ali conforme, lógico, com santidade, com seriedade, mas a gente vai se adaptando e melhorando, como a gente estava falando, né? Vai pegando o melhor e fala, a gente pode trabalhar assim, por que não trazer isso pra gente? Por que não trazer? E a gente vai adaptando, se fazendo de louco, e até que para ganhar o louco, e assim a gente vai saber tratar de diferente forma. Eu acredito que... Quanto tempo vocês estão lá com jovens? Eu tô 11 anos com jovens. 11 anos. Isso. Já deve ter visto algumas coisinhas. Bastante. Já. Eu tô há menos tempo, eu tô há 6... Por aí, 6, mais ou menos. Também já vindo algumas coisinhas lá. Bastante. E mesmo nessa diferença também, de repente no seu estado é um pouquinho diferente também, mas a capacidade de adaptação, né? Acredito que nesses 11 anos, com certeza, o irmão teve que mudar, teve que renovar o entendimento, às vezes pensava de uma forma e foi melhorando, pensava de uma forma e foi transformando aquilo, tinha aquele negócio de, não é assim, mas depois conforme vão passando as situações, né? A gente vai adaptando, melhorando, principalmente para alcançar essas almas, né? E quando o irmão falou isso de Paulo, realmente me veio essa questão da capacidade de adaptação, da gente trazer e melhorar mesmo. De repente, você que está na sua igreja, a gente pede muito pelo novo, né? É uma coisa que Deus fala bastante comigo. Mas, às vezes, Deus ele já tá ali o que a gente precisa. A gente só precisa mudar a nossa visão, mudar a forma como a gente age, mudar a forma como a gente trata, né? Porque na Bíblia mesmo, a gente for examinar alguns milagres, com Elias, quando ele multiplica o azeite daquela moça, Jesus, quando multiplica o pão, eles não precisaram de uma coisa nova. Eles não precisaram de trazer mais, mas eles só precisavam olhar diferente aquilo que eles já tinham, né? A mulher, não, mas eu só tenho esse azeite aqui. Aí Deus usou aquele azeite que ela já tinha. E aí ela transformou. Mesma coisa Jesus nos 2 milagres, são 2. Tá? Não é um só milagre de pão e peixe, são 2 milagres de pão e peixe. E Jesus, ele fala assim, o que tem? Aí os discípulos, não, a gente não tem nada, não dá para fazer. E aí Jesus fala, não, vai e procura. Então eles estavam ali o pão e o peixe o tempo todo, nos 2 milagres, mas a forma como eles estavam olhando, achavam que não dava para ser feito. De repente você na sua igreja, numa situação que você passa na sua família ou com você mesmo, não é nem questão do novo, mas é questão da adaptação, sabe? De você olhar de novo de uma forma diferente, porque às vezes, como tá aqui com essa luz, se eu for aqui para trás você não vai ver, mas eu tô aqui. A câmera vai estar da mesma forma, entendeu? Então às vezes o que a gente precisa pro seu ministério, pra sua igreja, às vezes é isso, você precisa só adaptar melhor, olhar melhor, né? Trazer de mais de longe, de repente vir para São Paulo como eles vieram, entendeu? Vai ser muito bem-vindo. Manda uma mensagem pra gente que a gente vai te receber, entendeu? Já viram que recebe mais ou menos assim, então vai ser bem-vindo também, vem para cá, de repente na sua igreja, para ficar mais próximo dos seus líderes da sede, dos seus líderes estaduais também, que os líderes são uma bênção. Então vem mais perto, tem essa capacidade de adaptação, porque às vezes é isso, ficar muito preso em alguma coisinha, você pode de repente ter algumas dificuldades. E, bom, falando a respeito de palavra, nós tivemos 2, com o pastor Alan, com o pastor Jocoloso também. Você pode ver aqui em cima que vai aparecer o cardzinho. E do pastor Alan, no começo, né, quando ele falou a respeito também da forma como a gente olha, né, do cego e o Senhor ele curar, a forma como a gente vê aquela situação para que o milagre possa acontecer. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi, o que Deus falou com vocês de repente naquele momento, se foi alguma coisa ministerial, como é que foi essa palavra um pouquinho mais esticada, depois ele falou do avivamento também. Sim. Bom, como o pastor Alan fala, é o extraordinário de Deus, né? E é muito real. Porque o nosso propósito era justamente vir para aprender mais. Porque às vezes a gente aprende com todo mundo, então a gente aprende um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né, com todos os pastores, irmãos. E uma das palavras que o pastor pegou e falou foi muito forte para mim, a questão da visão, né, da tirar a venda, a cura espiritual dos olhos, porque às vezes a gente não enxerga
a gente tem o dom, a gente tem a palavra, mas ela é morta porque a gente não consegue enxergar. Então aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu vim justamente para isso, para ter uma visão. Então desde ali Deus já começou a fazer um trabalhar, um agir, principalmente ministerial e na minha vida também, porque às vezes a gente acha que é só ministerial, mas não, às vezes é para nosso dia a dia, né, na empresa, para um colega, para abrir a visão, né, para outras coisas. E nossa, foi um derramar de unção, de presença de Deus, pessoas se entregando, e não tem palavras para explicar, que é aquela coisa, ninguém explica Deus, não tem como explicar. Então essa parte foi uma parte que falou muito forte comigo, né, ali já do início. E depois, nossa, como é que a gente fala? Não tem como explicar, porque Deus, ele é muito bom. Por mais que a gente tenha a palavra, a gente saiba o que a gente tem que fazer, às vezes por causa de uma simples, por não conseguir enxergar um detalhe, a gente perde a bênção, mas a gente perde a bênção naquele momento. Ele tem a paciência para pegar e levar, que nem nós viemos do Rio Grande do Sul. Ele deu a oportunidade pra gente vir pra cá, pra fazer a gente enxergar o que ele tem pra nós. Então a gente é grato pra Deus, grato por tudo, né? Porque foi um agir de Deus maravilhoso. Cara, interessante. Uma vez o pastor Jaime pregou, ele falou só de Filipenses, 2 Filipenses, no primeiro versículo, no primeiro capítulo mesmo, ele falava assim, Paulo ele falava para a igreja, né? Eu acho que é Filipenses, que ele falava, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque para vós é segurança. E a mesma coisa com Deus, às vezes ele tá falando alguma coisa e a gente às vezes não entende ali na hora, e aí ele vai continuar falando até que a gente tenha essa segurança, essa certeza, né? Essa convicção daquilo que ele quer passar pra gente poder passar pros outros, né? E interessante você, Kleber, como foi assim? Pra mim foi impactante aquela parte do despertador. Eu me lembrei no meu despertador na hora de acordar, né? Um galo, né? Isso, é um galo. É um galo. Aí a gente fica botando ali mais 5 minutos, mas o tempo é agora, né? A Bíblia diz, desperta tu que dormes. E aí, quantas pessoas ainda estão dormindo ainda na fé? Não só dentro da igreja, mas fora. Pessoas que já era para ser um pregador da palavra, pessoas que já era para ter sua empresa. E eu sempre me lembro uma palavra uma orientação do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Então, o desprezar é muitas vezes ficar botando mais 5 minutos. Não, depois eu faço. Não, mais 5 minutos. Não, depois eu acordo. Não, mais 5 minutos. Então, o tempo do despertar é agora. O tempo de acordar, de começar a acreditar na capacidade que Deus deu, do dom que Deus deu. E aí, quando a gente entende que o tempo é agora, a gente não vai desprezar aquilo ali. O apóstolo Paulo, lá na Cartas a Filemons, ele fala sobre um homem chamado Onésimo. E ele fala assim para Filemon, né? Onésimo era um homem que não era útil, mas agora ele é útil. Então o tempo dele ser útil agora, o tempo da gente ser útil para o reino de Deus é agora. Não é daqui 5 minutos, o tempo é agora, o tempo de despertar é agora. E aí isso me impactou bastante. Eu lembrei naquele galo tocando de eu acordar de manhã, daí a gente sempre fica um pouco mais na cama. Eu sei. Mas o tempo... Tem que sair. Mas o tempo de despertar é agora. O tempo de acreditar no dom que Deus deu é agora. Até que você que está em casa, o tempo de você despertar é agora. É o tempo de você acreditar no dom que Deus te deu, não sei qual é. Seja para cantar, seja para abrir uma padaria, né? Deus, ele sabe todas as coisas. E ele já te deu a palavra. E você sabe o que você deve fazer. Você deve despertar para isso, em nome de Jesus. Amém. E é interessante isso, quando ele falou do agora, né? Porque quando a gente vai analisar, principalmente o Paulo, ele fala bastante disso, que ele sempre, né, de cabeça erguida, seguir em frente, ele fala, o tempo da salvação é hoje, né? E a gente fica sempre... Tem coisas, né? Tem áreas, acho que, de repente, todos nós temos áreas que a gente tem um pouco mais de segurança, todos nós temos áreas que a gente tem um pouco mais de incerteza, mais de dúvida, mais de medo. E todas nós a gente fica meio assim, né? Tipo, não, mas é amanhã, não, mas a gente sabe que tem que fazer aquilo. Deus tá falando pra gente, a gente, não, mas esse não é o momento, esse não é o tempo. Não, mas acho que o tempo, não, mas isso não tá no meu coração, não, mas eu não tô sentindo. Não, mas quando eu sentir, eu faço. E às vezes não, às vezes não, né? Com certeza não, como o pastor ele pregou. O tempo é hoje, a gente fica protelando, e o tempo é hoje, sabe? O tempo da salvação é hoje. E Paulo também, depois ele continua falando, olha,
tudo já foi dado. Paulo, não, acho que Pedro. Tudo já foi dado em Cristo Jesus, sabe? Tudo que você precisa já foi dado. Você não precisa esperar mais, sabe? Às vezes a gente vê muito, principalmente no Velho Testamento, eles não precisavam esperar. Não, Deus falou, não, mas foi necessário esperar. Não, mas era para aquele tempo. Depois de Jesus, como o apóstolo falou, tudo já foi dado em Cristo Jesus. Em Jesus nós já temos o sim e o amém. Né? E a gente, com certeza, vocês nesse tempo já conheceu pessoas que ficaram esperando o tempo certo, ficaram esperando o momento certo. Como fala em Provérbios também, aquele que olha a semente, olha o vento, nunca vai semear. Né? E quando o pastor falou essa questão, a gente conhece pessoas pela obra, pela experiência da obra. Pessoas que, não, vou deixar para depois. Só que esse depois nunca chegou. Pessoas que tinham chamados lindos, pessoas que, não, mas eu tenho isso, tenho aquilo, pessoas que você via realmente Deus nela, mas ela ficava sempre olhando pro vento e nunca semeava. E acabou que essa pessoa passou, sabe? Às vezes hoje o Senhor também fala com você, já tem falado com você há tempo e é momento de despertar. Momento de despertar, colocar o galo e não voltar a dormir, sabe? Não deixar mais uma vez o Senhor, sabe, ter que falar outra vez, porque o missionário sempre fala isso, a gente chega um ponto que a gente atinge o ponto da paciência de Deus. Exatamente. E quando a gente atinge esse ponto, é difícil, mas a gente atinge. E aí é quando passa, sabe? Às vezes a gente fica esperando o tempo. Não, mas ele falou de abrir o pão, abrir a padaria. Às vezes o Senhor já está te chamando para você abrir um negócio, iniciar alguma coisa, e você fica esperando o momento certo da economia, fica esperando o momento certo para sair do seu trabalho, fica esperando o momento certo para você dar um passo. E só que pela fé não é assim que funciona. Essa é a forma natural das coisas, sabe? Pela fé a gente não fica olhando para o vento para poder semear, a gente semeia conforme o Senhor fala. Por isso que a gente age por fé e não pelo aquilo que a gente vê. A gente vive por fé e não por vista, sabe? Então se você está esperando o momento de despertar, é agora, sabe? Pode ser que você já voltou a dormir, o Senhor já falou, volta a dormir, fica naqueles 5 minutinhos. Né? E às vezes acontece de você colocar o celular para daqui a pouquinho, você não ouve o despertador e quando você for ver já perdeu a hora. E aí depois que se atrasa é difícil você voltar. Às vezes tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Tem oportunidades que a gente tem que pegar e, sabe, como Jesus, quando aconteceu com Eliseu, ele voltou para os pais dele, mas volta rápido. Sabe, de repente se você ficar muito tempo com seus pais, você pode ficar ali, como Jesus também falou, olha, nem dá, para Eliseu ele conseguiu voltar, mas para Jesus depois ele falou naquela passagem, olha, nem volta para sua família, porque ele sabia que se aquelas pessoas voltassem para a família deles para se despedir, eles não, sabe, eles olhariam para a família dele, o sentimento, o que eles fossem ver ia perder. Então, sabe, não volta não, vamos lá, o Senhor já voltou a dormir, não deixa passar o tempo não. Esse é o tempo do Senhor para sua vida. E nós tivemos 2 mensagens com o pastor Eduardo Zoccoloto, também você pode ver, vai aparecer aqui. Foi na última hora da vigília, ali por volta das 4 e pouquinho. Ele começou a pregar e foram bastante temas diferentes e bem diferentes também a respeito, a gente estava falando do Sul, né, de ser mais fechado os gaúchos, mas o pastor Eduardo Zoccoloto é um pouquinho diferente, né? É que o pastor Eduardo, ele fica em Curitiba, né? Então, faz parte do Sul, mas também é uma cultura diferente, né? Então, nossa, ali foi bem diferente, foi também um agir de Deus. Mas o que mais, assim, acho que pra mim, relativamente chamou a atenção, foi o testemunho dele, que ele falou que tinha vontade de bater nas pessoas. Oi? É o espírito de Pedro. Deus transforma, mas era Simão, virou Pedro. Exatamente. E daí eu fiquei... E às vezes a gente fica realmente... por a gente não ter paciência para lidar com as coisas, a gente fica às vezes achando que a gente é incapaz de fazer, que a gente é indigno. Então, ele falando sobre a transformação da vida dele, né? Da forma como ele iniciou, como foi o agir e o trabalhar de Deus. E ele pegando e falando que às vezes realmente vem à vontade, mas ele não permite, justamente por causa que Deus dá esses dons de calma, Deus dá a paciência para lidar com as situações, né? E ele é bem agitado assim para falar, né? Ele é muito agitado e isso acaba aprendendo realmente, né? E nossa, foi Faz piada. Tongo, né? E daí, tipo, quando ele falou tongo, a gente ali sentado e a gente tá, beleza? A gente sabe que é tongo. A gente sabe que é tongo. Aí o pessoal tudo se olhando, a gente se olhou, tipo...
a gente falou alguma coisa errada. Isso aqui é palavrão, isso aqui é palavrão. Daí a gente, então, essa diferença, assim, de linguagem, de cultura, a gente é pra significar a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente. E a gente dava muita risada, né? Mas para trazer justamente de uma forma simples, a gente conseguia entender a palavra. Sim. Então, nossa, tipo, foi totalmente diferente. Legal, bacana. E você, Kleber? Eu gostei da parte quando ele começou a falar sobre o fogo. O que precisa para pegar fogo, né? Ele falou sobre alguns elementos lá da química. Sim. Hoje, para pegar fogo, a gente precisa de Jesus. Jesus nos leva até o fogo consumidor, que é Deus. A Bíblia diz que hoje, através de Jesus, a gente tem livre acesso. Então, às vezes a pessoa ela não se sente digna, mas o amor que Jesus vai mostrar para ela vai fazer ela chegar até o Pai. Vai perdoar ela, vai limpar ela dos seus pecados. Então, hoje, o jovem que está assistindo, hoje você tem liberdade. Não importa o teu erro, você tem liberdade para entrar diante da presença de Deus através desse fogo consumidor. Então, muita gente não consegue compreender isso. Às vezes o jovem ele não teve um amor de um pai, ele não teve um amor de um irmão, ele não teve um amor de mãe e ele não entende o que é o amor. Mas a partir da nossa vida, quando a gente traz Jesus, a gente traz o amor. E o amor, ele é o fogo de Deus. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que aquele que ainda não sentiu esse amor, ainda não sentiu esse fogo, ele possa sentir esse fogo. E aí isso me despertou, por quê? Porque tem muitos ainda que não sentiu. E às vezes vai tentar preencher isso aí nas drogas, na bebida, e não vai achar. E nós como cristãos devemos levar Jesus até as pessoas. E Jesus vai levar essas pessoas, essas almas, até Deus. Até Deus, que ele é o próprio amor. Ele é esse fogo consumidor. Isso foi a palavra lá do nosso vizinho, né? Nosso vizinho, nosso conterrâneo. Nosso conterrâneo, o pastor Eduardo. Jesus. Isso. E é aquela coisa, às vezes a gente tem pai e mãe físico, mas a gente às vezes não se sente amado, a gente não consegue ter esse sentimento de amor de pai e mãe e a gente quer suprir em outras coisas. No caso, eu tenho pai e mãe, né? Eu posso falar por mim, que teve um tempo em que eu não tinha ainda encontrado Jesus. Eu tinha pai e mãe, meu pai e mãe faziam tudo por mim, do jeito deles, né? Eles davam amor e carinho, mas pra mim não era suficiente. Ainda eu me sentia vazia. Então, no mundo eu tentava preencher, mas eu nunca me sentia satisfeita. Parecia que eu sempre queria mais, a carência era maior. E a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, eu tinha 12 anos. E a minha mãe congregava no núcleo, a gente chama, quando a igreja não é igreja ainda oficial, ela é núcleo, né? Então todo mundo se encontra pra receber da palavra e tudo mais, e eu era muito rebelde. Eu ia na hora da oração, eu ficava olhando pro ministro. Eu não conseguia entender o porquê que eu tinha que ter aquela comunhão, não fazia sentido pra mim. E buscava a felicidade no mundo. Buscava a felicidade em um relacionamento, em alguma amizade, ou no pai de uma amiga minha, ou numa mãe de uma amiga minha. Então era muito vazio, tudo aquilo dentro de mim não fazia sentido. E teve um dia específico que eu nunca vou esquecer. O ministro, ele orando, intercedendo, eu com os olhos abertos, e eu comecei a sentir algo dentro de mim, um amor que eu não conseguia explicar. E o ministro continuava olhando para mim. E de repente eu comecei a chorar tanto, mas não de dor, mas de um sentimento que era como se algo dentro de mim tivesse sido preenchido. E o meu pai e minha mãe do meu lado, sem entender, eu desandando em choro, eu tinha 12 anos de idade. E desandando em choro. E eu não entendi. E depois eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a deixar de procurar uma falsa felicidade, né? Porque o que a gente procura no mundo é momentâneo, então não é algo que vai durar para sempre. No momento, pode ser até bom, mas é algo que vai só piorar, porque vai te machucar. E totalmente, quando eu tive aquele encontro com Deus, o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe mudou, porque eu comecei a entender eles. Toda a nossa necessidade que a gente tem, o mundo ele preenche de certa forma, mas ele não é suficiente, né? E todas essas necessidades que a gente tem, a fé, Deus, a vida abundante que Jesus trouxe, eu gosto muito que o missionário sempre fala, justamente nas mensagens dele, ele usa sempre o verbo grego, a palavra no grego que é o zoé, que é a vida de Deus. Quando Jesus ele fala de vida abundante, é a palavra em grego zoé,
que significa a vida de Deus, é uma vida que também traz um bom relacionamento familiar. Né? O inimigo sabe que através de maus relacionamentos familiares ele pode destruir futuros, a pessoa vai tomando decisões baseadas nos problemas que ela tem em casa. E se a pessoa não tratar isso, ela acaba levando coisas para a vida inteira. Às vezes o relacionamento, por exemplo, de mãe e filha vai acabar acarretando problemas na autoestima. Né? Para um rapaz também problemas na autoestima, a pessoa ela vai tomar decisões baseadas na vida inteira com esse problema de autoestima. Né? Ela vai se ver de uma forma inferior e ela vai aceitar as coisas da vida, ela vai tomar decisões baseadas nisso, porque ela tem aquela autoestima, achar que a vida é isso, achar que é isso que ela merece, achar que é isso que pode mesmo, e acaba que por toda a vida dela tem consequências disso. Então você de repente que está buscando, busca isso no Senhor, essa vida Zoé, para que você possa também ser como a Andriele, ter esse testemunho também, a transformação na casa dela, a transformação nela, sabe? Porque é algo que vai ser importante por toda a sua vida, você vai poder ajudar outras pessoas assim como ela, tá te ajudando a reconhecer, você lembra de repente de uma pessoa, um amigo seu que você tem orado, que passa por algo semelhante a isso, e hoje ela está ajudando para que também através da sua vida, outras pessoas possam ser alcançadas e você possa, vamos falar em português que é mais fácil, virar o mundo de cabeça para baixo, através do seu testemunho, que é uma coisa que é muito importante. E alguma mensagem, alguma observação especial vocês têm? Lembrando que a figurinha do pastor Eduardo vale 2, peso 2. É verdade. Ó, quando você for assistir, você presta principalmente na mensagem do pastor Eduardo. Presta bastante atenção, pega aquela partezinha, aquele videozinho, aquele GIF, manda no Instagram do JQV Brasil, que a gente está fazendo um concurso e vale 2. Entendeu? O do pastor Eduardo vale 2, tem peso 2, então vamos lá, se aplica direitinho, vê a mensagem com bastante atenção, para não só, né, da figurinha, mas pela mensagem também, mas também a figurinha. Entendeu? Então manda pra gente no Instagram e aí, peso 2, não esquece, do pastor Eduardo. É isso aí. E, bom, gente, foi um prazer receber vocês. Nós muito alegres, espero e com certeza sei que o testemunho, as mensagens que a gente compartilhou aqui também vão alcançar outras pessoas. E você que tá assistindo, deixar o Instagram. Nem sei meu Instagram. JQV, mais fácil, o Instagram da igreja, JQV. Isso. JQV Canoas Guajuviras. Guajuviras. Isso. E de Porto Alegre? Vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo. Segue lá, acompanha também. Se tiver em cima, vai aparecer em cima. O Instagram? Ah, tá. O Instagram vai aparecer aqui em cima. Entendeu? Do JQV de Porto Alegre. Vai aparecer aqui. Entendeu? De Porto Alegre, de Guajuviras também. Se tiver alguma mensagem, alguma dúvida, de repente quiser conversar um pouquinho com alguma coisa específica com eles, fiquem à vontade, conhecer também o trabalho também que eles estão fazendo lá, com o pastor Daniel, todos os jovens. E, bom, um prazer receber vocês. Ative o sininho, deixa o seu like e venham por mais. Todos os sábados, às 4 da tarde, nós estamos na Avenida São João, 791, com o nosso Sunset, e aos domingos, à 12h30, aqui na São João 1035, não é o mesmo lugar, no nosso QG, tá bom? Nós esperamos todos vocês, serão todos muito bem-vindos e Deus abençoe.